Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, nosso patrono Bezerra de Menezes, amigos da espiritualidade que estão conosco neste momento, nos intuindo, nos amparando, pedindo que todos possam ser atendidos, Pai, onde quer que estejam, nas suas necessidades, que possam ter saúde, paz, serenidade, calma para enfrentar os desafios que a vida está nos trazendo. Que possamos, cada vez mais, continuar confiando no amparo da espiritualidade maior. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Que a paz do Senhor esteja com todos. Meu nome é José Carlos Jotes. Sou trabalhador do setor de difusão doutrinária desta casa. E o tema que nos coube trazer para a reflexão hoje tem por título A Descoberta do Eu Interior. E por que trazer esse tema para a nossa reflexão? Porque ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por uma experiência aterradora, mas ao mesmo tempo transformadora para a humanidade. Há muito tempo se escuta que os tempos são chegados. Se fala que estaria próximo o momento em que o nosso planeta deixaria de ser um mundo de provas e expiações e passaria para um mundo de regeneração. No entanto, para que o mundo se transforme, é necessário que aconteça a mudança no interior de cada um dos seus habitantes. Se não de todos, pelo menos da maioria da população. Um pequeno vírus começou a se espalhar por todo o globo, atingindo orientais e ocidentais, ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, idosos e crianças, bons e maus. Para que os efeitos do vírus fossem os menores possíveis e com o menor número de vítimas, a Organização Mundial da Saúde recomendou, como um dos pilares do tratamento para a pandemia mundial do coronavírus, a necessidade do isolamento social. Esse isolamento, por sua parte, está oportunizando que muitos estejam fazendo reflexões sobre suas vidas. Ao nos isolarmos e iniciarmos esse processo de reflexão sobre a vida, surgem incertezas e indecisões com relação ao futuro. Algumas questões podem estar surgindo na mente de milhões de pessoas, como: sobreviveremos a essa pandemia? Qual a função dessa prova para a humanidade? Por que morrem pessoas inocentes? Por que Deus permite tanto sofrimento? O que podemos tirar de proveito vivendo os instantes de recolhimento em que nos distanciamos até mesmo das pessoas amadas? A resposta para essas perguntas é mais fácil para quem tem a crença na imortalidade do espírito, na reencarnação, do que para as pessoas que acreditam que a vida termina no túmulo. Assim, o processo de descoberta do eu interior torna ainda-se mais importante, pois, através desse processo, poderemos identificar as nossas deficiências, os nossos limites, o nosso potencial para vencer a adversidade. Nesse sentido, observamos importante a recomendação que encontramos em O Livro dos Espíritos, na pergunta 919, presente no capítulo 12, que fala da perfeição moral, e que fala sobre esse item, o conhecimento de si mesmo. A pergunta é a seguinte: qual é o meio prático e mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Ao que os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec, desejando uma resposta mais precisa, continuou: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? A resposta do Espírito de Santo Agostinho foi a seguinte: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao final da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera, e me perguntava se não faltara algum dever
se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes de tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Ou seja, vemos que o conhecimento de si mesmo, além de se identificar as questões que são necessárias, precisa ter a ação, precisa ser traduzido em ação. O processo de descoberta do eu interior inicia com perguntas básicas, como: quem sou eu ou qual o motivo da minha existência? Se alguém nos pergunta quem somos, a tendência é nos descrevermos através de adjetivos ou denominações relacionadas com a nossa aparência física, com a nossa posição social, com a nossa atividade profissional, com as nossas relações de parentesco. Assim, por exemplo, talvez já tenha se ouvido alguém comentar, quando foi responder essa pergunta, dizendo, por exemplo, que é José, filho de Maria, irmão de Pedro, pai de João, esposo de Marta. Isso, por acaso, identifica alguma virtude do espírito que habita esse corpo? Pode-se ainda referir ao ser questionado que é um dentista, um advogado, um funcionário público, um jogador de futebol. Imagine que essa pergunta seja feita na espiritualidade logo após o seu desencarne. Isso fará alguma diferença? Pode-se ainda utilizar de alguns atributos físicos para responder essa questão. Eu sou o gordinho da turma, o baixinho da aula, o narigudo do trabalho, o alemão da banda. Todas essas denominações se referem ao ser humano encarnado. Ao respondermos desta forma, estamos nos referindo ao nosso estado transitório como espíritos, que vestem uma roupagem física, mas não estamos nos referindo à nossa essência. Nós não somos pai, marido, filho, advogado, dentista. Nós estamos em cada uma destas situações. Nós estamos vestindo um corpo de carne com determinadas características, aquelas especificamente que nós necessitamos para desenvolver as qualidades que nós viemos conquistar ao longo da encarnação. Estamos inseridos num grupo familiar, dentro do qual temos sentimentos que podem ser desenvolvidos ou emoções negativas que necessitam ser resgatadas e controladas. Cada ser humano nasce numa região do globo terrestre, seja porque tem afinidades com o local, com o povo, ou a missão de auxiliar a desenvolver aquele agrupamento de pessoas em determinadas virtudes que ele já conseguiu evoluir. Pode, ao mesmo tempo, aprender outras virtudes que lhe falta conquistar. Somos mais que um corpo físico que nasce, cresce, se desenvolve e morre. Não surgimos por acaso. Uma das respostas mais brilhantes que encontro para a pergunta quem sou eu, ou no caso seria quem somos nós, é atribuída ao padre francês Pierre Teilhard de Chardin, que diz o seguinte: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Para uma pessoa que percebe a vida somente do ponto de vista material, essa frase não parece ter muito sentido. É mais fácil aceitá-la quando se acredita que existe uma vida espiritual, que o espírito é imortal, que teremos diversas reencarnações para completar nosso processo de evolução espiritual. Quando nos identificamos como seres espirituais, vivendo transitoriamente uma experiência humana, conseguimos mais facilmente direcionar o nosso olhar para aquilo que realmente viemos fazer durante a nossa breve existência no plano físico. Estamos aqui para desenvolver as virtudes necessárias para nós podermos um dia habitarmos os planos felizes. Essa é a resposta para a questão: qual o motivo da minha existência? Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento,
através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ressalta a importância do conhecer a si mesmo para conseguir alcançar as mudanças necessárias. Joana salienta a importância de cada um de conscientizar-se da sua origem divina e das potencialidades que existem no seu interior. Buscar o autodescobrimento possibilita que cada pessoa possa identificar os seus limites, as dependências que ainda existem, as verdadeiras e falsas aspirações, os enganos do ego. Todos nós temos um enorme potencial a desenvolver, considerando que todos nós tivemos uma origem comum. Falando como espíritos, fomos dotados das mesmas potencialidades. Se hoje presenciamos diferenças entre as pessoas que encontramos ao nosso redor, é porque algumas tiveram mais agilidade, mais vontade, mais perseverança, mais determinação, mais coragem do que outras. Acreditando num Deus justo, não se pode conceber que Ele pudesse criar seres tão distintamente diferentes, com inteligência, saúde e potencialidades maiores para uns e menores para outros. Aceitar essa diversidade como acaso é, no meu entendimento, a negação da existência de Deus. Somente a explicação da necessidade das diversas reencarnações para que exista um desenvolvimento do espírito nessa busca de maior conhecimento e evolução pode justificar tamanhas desigualdades. Nossos instintos primários precisam de disciplina para serem canalizados e transformados em sentimentos. A falta de espiritualidade, da crença na sobrevivência do espírito após a passagem pelo corpo físico, contribui para as nossas escolhas e as consequências destas. Os impulsos vindos do espírito, através de emoções descontroladas, como medo, raiva, tristeza, estimulam o aparecimento de doenças no corpo. Esses impulsos não disciplinados, segundo Joana de Ângeles, geram estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios e inquietações que se expressam ciclicamente e que a longo prazo se transformam em neuroses, psicoses e perturbações mentais. É necessário aprender a recomeçar, modificando a consciência e investindo no autodescobrimento, pois somente assim conseguiremos avaliar o que somos, como estamos e encontrar formas de nos tornarmos melhores. Só conseguimos perceber esses impulsos fazendo esse exercício de olhar para dentro de si mesmo. Observa-se nesse período de pandemia que muitas pessoas permitem que as emoções descontroladas aflorem, talvez por não estarem acostumadas a conviver tanto tempo fechadas com o mesmo grupo de pessoas. Elas se manifestam, pois muitas vezes passamos pela vida sem efetivamente aproveitá-la no sentido do nosso desenvolvimento. O egoísmo que ainda resiste dentro de nós deseja que nossas vontades sejam satisfeitas e não nos preocupamos em observar as necessidades daqueles que convivem conosco. A pandemia atual está nos proporcionando esse tipo de reflexão. Muitos estão tendo de recomeçar, seja pela mudança de emprego, pela perda de entes queridos, pelo excesso ou falta de atividade, ou situações que impõem o recolhimento e a reflexão. O homem, longe do processo de espiritualização, raramente percebe que o sofrimento é um fator de aprimoramento e instrumento de evolução. Quando imaturo, o indivíduo lamenta, teme e considera a dificuldade que proporciona o aprendizado um flagelo, complicando a sua situação através da revolta, do desânimo, da fuga e da autodestruição. A evolução ocorre através de vários e repetidos mecanismos, a partir de situações convenientes e inconvenientes. É preciso esforço constante para identificar os problemas e encontrar as soluções. Para alcançar a felicidade, é preciso ter consciência da responsabilidade da sua caminhada, compreensão da transitoriedade da vida física e a confiança na imortalidade do espírito. Cada um recebe pelo que lhe apraz e pelo que se esforça, não podendo ninguém se queixar de não ter condições de mudar. Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Em cada nova reencarnação restam ocorrências não trabalhadas na encarnação anterior,
havendo a necessidade de novas experiências na mesma área. Joana de Ângeles faz então a seguinte referência: o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrá-lo e, vestindo-o de palavras, externá-lo como por intermédio da arte de incontáveis apresentações. O pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada do espírito. Disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideais superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação. Aqui vemos novamente uma referência a qual é a nossa missão na encarnação. Nós precisamos nos dar conta que nem todos vêm ao mundo para cumprir um papel social. Muitos vêm apenas para desenvolver sentimentos que há muito tempo estão sufocados. Podemos considerar que um dos principais objetivos da reencarnação é conseguir desenvolver o amor incondicional. Requisito imprescindível para que possamos crescer e nos autoaprimorarmos espiritualmente. Quando não nos amamos ou não conseguimos perceber o amor que recebemos, nos revoltamos e passamos a ter dificuldades em disseminar esse sentimento, ficando indiferentes ao nosso próximo. No desequilíbrio entre espírito e corpo físico surgem as doenças, pois nosso físico responde à harmonia ou à desarmonia vibratória do nosso ser. Dessa forma, se explica por que pessoas aparentemente saudáveis do ponto de vista físico acabam sucumbindo ao coronavírus e pessoas com quase 100 anos de idade e às vezes com algumas doenças físicas resistem a ele. A energia positiva que o espírito irradia e preserva a harmonia psicofísica é resultado dos pensamentos e atos desse espírito. A pessoa que, apesar de apresentar problemas físicos, consegue irradiar amor, compaixão, caridade para com aqueles que estão passando por dificuldades, favorece o seu campo vibratório e, por consequência, equilibra a saúde do corpo físico. Havendo campos vibratórios dissonantes, as bactérias e vírus se instalam e, devido à falha na energia vital, as células de defesa deixam-se destruir e perdem força. Da mesma forma, surgem então os conflitos psicológicos e psiquiátricos. As causas reais da doença têm origem no espírito, agente de todos os acontecimentos relacionados ao ser humano. Fatores como estresse, problemas socioeconômicos, psicossociais ou emocionais, vírus ou bactérias, são fatores desencadeantes do processo de doença do corpo. Aquilo que chamamos de herança genética tem relação com as energias negativas que armazenamos no perispírito e que trazemos de outras vidas. Entre as alternativas para auxiliar na recuperação do equilíbrio psíquico e físico, podemos citar a introspecção, a alegria, a reflexão, o cultivo de ideais superiores e a oração, que constituem terapias avançadas. Diversas virtudes necessitam ser desenvolvidas. Ao longo das diversas existências que todos nós tivemos, já desenvolvemos algumas delas, mas também recaímos em hábitos inadequados por diversas vezes. Uma das virtudes que precisamos desenvolver em nosso íntimo é a fé. Porém, não a fé dogmática, aquela que nos é imposta por uma ou outra filosofia, mas a fé que se desenvolve no imo do ser pelo exercício da razão. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, temos que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Muitas pessoas dizem ter o desejo de acreditar na vida futura, na imortalidade do espírito. Porém, tal como Tomé, dizem que para que possam crer precisariam de provas. Esquecem que Jesus falou: felizes os que não viram e creram. Para que quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem. A dificuldade é nos lembrarmos disso quando estamos encarnados.
As dores físicas, as dores morais, as dores emocionais nos fazem perceber sensações no corpo físico e nos esquecemos que somos espíritos. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que a pessoa que tem fé suporta com paciência, por sabê-las de curta duração. Ela sabe que após essas tribulações surgirá um estado mais ditoso. A morte deixa de ter aquele estigma aterrador. O acompanhamento dos noticiários nos faz esquecer da realidade do espírito e nos inquietamos com a proximidade de alguma tragédia que possa bater à nossa porta. Tenho a certeza que ninguém está deixando o corpo físico fora da hora. Os espíritos que estão desencarnando nesse momento já tinham na sua programação reencarnatória esse período para a sua partida. Recentemente observamos o caso de uma pessoa com câncer terminal que, apesar de fazer um tratamento revolucionário que mostrou uma melhora significativa do câncer, dando a expectativa de que ele sobreviveria à doença, veio desencarnar semanas depois num acidente doméstico. Ou seja, ninguém escapa da sua hora, a não ser que exista uma necessidade da espiritualidade para que aquela pessoa tenha uma moratória e continue vivendo por mais algum tempo. O que não significa que não devemos fazer todo o possível para nos curarmos, porque ninguém sabe quando é a sua hora, somente espiritualidade maior. Então, nos deixarmos abater ou nos deixarmos infectar por um vírus, porque simplesmente achamos que confiamos na providência divina, pode ser que isso seja uma espécie de suicídio involuntário. Quando focamos o eu interior, o espírito imortal, começamos a perceber que grande parte do sofrimento que temos se baseia na interpretação que fazemos da vida física, da interpretação da sua temporariedade. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando daí uma calma do espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Considerando somente a vida corpórea, vastas proporções, assume tudo o que rodeia o mundo material. O mal que o atinja, como o bem que toca aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Quando falamos da fé, é importante cuidar para não cairmos, como já disse, na fé dogmática. Deus nos auxilia de diferentes formas, mas cada um precisa fazer a sua parte. Alguns dias, vi uma reportagem em que uma mulher numa fila de espera, lotada, sem máscara, questionada se ela não tinha medo de se contaminar, respondeu que não porque ela tinha fé. Esse é um exemplo de fé dogmática, que não leva em consideração que Deus ajuda a quem se ajuda. Nessa hora me lembrei de um conto que talvez muitos de vocês conheçam. Certo dia, houve uma enchente que arrasou toda uma cidade. O nível de água subira tanto que os moradores começaram a abandonar as suas casas, utilizando botes e canoas para isso. Um homem que dizia acreditar muito em Deus, subiu no telhado da sua casa e ficou lá esperando a enchente acabar. Enquanto ele esperava, passaram uns vizinhos numa canoa que lhe disseram: "Vamos depressa, venha conosco, senão você vai morrer." E ele respondeu: "Não, Deus me salvará." O nível de água subiu mais um pouco, alcançou a altura do telhado em que estava o homem. Eis que passa uma outra canoa em que muitas pessoas gritavam: "Venha rápido, você vai morrer." E ele respondeu novamente: "Não, Deus me salvará." A água já estava cobrindo o telhado quando passou um helicóptero que tentava resgatar vítimas. O helicóptero ficou parado sobre a casa e uma corda foi lançada para resgatar o homem. Alguém do helicóptero gritou: "Rápido, segura a corda para que possamos salvá-lo." Mas novamente o homem respondeu: "Não, Deus me salvará." Por fim, o homem morreu afogado, levado pelas águas da enchente, e foi para o céu. E ao chegar no céu, se encontrou com Deus e disse: "Ó Deus, eu acreditava tanto em você, por que você não me salvou?" E Deus lhe respondeu: "O quê? Você nem imagina como foi difícil arrumar 2 canoas e um helicóptero para tentar salvar você." Como no conto, inúmeras canoas passam por nós, tentando nos salvar. Ou porque não as percebemos, ou porque esperamos que a solução de nossos problemas venha por outros caminhos, acabamos perdendo-as. E com elas,
se vão as nossas chances de dias melhores. Podemos comparar o ato de aceitar a recomendação de tomar a canoa e nos salvarmos com atender às recomendações de evitar ficar circulando desnecessariamente, de priorizar o uso da máscara e do álcool gel quando se está na rua, o hábito de lavar as mãos. É Deus que se manifesta através dos meios de comunicação da Organização Mundial da Saúde, que estimula comportamentos que possam minimizar o sofrimento, muitas vezes desnecessários, principalmente para os sobreviventes. Ninguém desencarna fora da hora. Mas já pensaram no drama de consciência se alguém se contaminar por não seguir as recomendações dos órgãos de saúde e um ente querido vier a desencarnar? Embora ninguém desencarne fora da hora, a forma como a pessoa desencarna nem sempre está determinada. Depende muitas vezes das escolhas que fazemos. No livro Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles nos coloca o seguinte: enquanto os impulsos sobrepujarem a razão nos choques dos interesses do gozo insensato, enquanto houver a predominância da natureza animal sobre o espiritual, enquanto as buscas humanas se restringirem aos limites estreitos do hoje e do agora, sem compreensão das consequências do amanhã e do depois, o ser humano arrastará a canga do sofrimento, estorcegando-se nas rudes amarras do desespero. Ao avançar na sua caminhada de crescimento espiritual, o indivíduo necessita examinar como reage diante de si próprio, qual a sua conduta em referência ao próximo e como desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos outros. Todos nós possuímos comportamentos que podem ser potencialmente danosos em relação a nós e às outras pessoas. É preferível chamar esses comportamentos de limitantes do que batizá-los de errados ou equivocados. Quando negamos que temos determinados tipos de comportamento limitantes, estamos criando transtornos, barreiras e dificuldades que irão dificultar ainda mais a nossa mudança. Por isso que é tão importante essa descoberta do eu interior. Viver com consciência é viver de modo a encarar a realidade sem se esconder dela. O reconhecimento de que precisamos modificar é o primeiro passo. Todos nós possuímos manias e hábitos que já estão arraigados dentro de nós há muitas encarnações. É comum verificarmos um certo padrão de comportamento e observarmos, após identificá-lo, que cada vez que o praticamos, nos sentimos mal. Porém, muitas vezes pouco ou nada fazemos para modificá-lo. E isso se chama viver de forma inconsciente. A cada instante fazemos escolhas com ou sem consciência. Podemos correr risco com consciência quando nos informamos de todas as possibilidades de resultado num determinado empreendimento, ou assumirmos riscos sem consciência, adotando comportamentos sem verificar as possíveis consequências. No fundo, a vida é feita de escolhas. Uma das nossas tarefas é aprender a prática do amor em toda a sua amplitude, como já dissemos. E isso se torna mais fácil buscando esse autodescobrimento. Mesmo que tenhamos dificuldade de praticar o amor de forma integral, e mesmo que tenhamos que viver centenas de encarnações para conseguir evoluir nesse sentimento sublime, devemos tê-lo sempre como meta: desenvolver o amor dentro de nós. Crescer significa caminhar rumo à perfeição. Para tanto, devemos dar o primeiro passo. E a cada novo passo, mais e mais perto estamos do nosso objetivo. Se hoje estivermos agindo de modo mais integrado com essas ideias, procurando sempre reavaliar nossos comportamentos, já teremos crescido um pouco mais. Após aceitarmos e reconhecermos que temos algo a mudar, o passo seguinte para uma mudança, seja qualquer ela que for, é saber o que pretendemos mudar. A prática da autoanálise nos faz viver num mundo mais real. Porém, são poucas as pessoas que têm o hábito de se autoanalisar. Se nós deixarmos de analisar o nosso comportamento ou o nosso temperamento, estaremos fechando os olhos para aquelas formas de comportamento inadequado que apresentamos e que nos prejudicam, dificultando ou mesmo impedindo as nossas mudanças. Quando aceitamos a nós mesmos, com as imperfeições que ainda temos, significa que estamos dando mais um passo para modificar o nosso ser. Assim, cada um pode,
nesse momento de recolhimento que a pandemia nos oferece, observar o que pode modificar em si. As mudanças que devem ser priorizadas são as mudanças do espírito, ou seja, as relacionadas com as suas atitudes, seus comportamentos, seus sentimentos, seus hábitos, suas reações, suas representações mentais, suas crenças. Além disso, uma forma de se identificar essas questões do espírito que nós precisamos modificar é prestar atenção em detalhes como a forma como falamos, o nosso tom de voz, os atos, as nossas palavras. Isso pode nos auxiliar a identificar o que estamos precisando mudar em nosso íntimo, para estarmos aptos a continuar a nossa evolução nesse planeta, participando desse processo de regeneração. Para encerrar, lembramos a frase que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, mesmo que ainda não tenhamos adquirido todas as virtudes, não temos ainda a perfeição, porque nós estamos num processo de evolução. O importante é estarmos sempre procurando fazer o melhor possível a cada dia, sermos melhores hoje do que éramos ontem. E conseguindo fazer isso, nós estamos contribuindo para o processo de evolução do planeta. Vamos então, mais uma vez, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, amigos da espiritualidade, agradecendo por este momento em que podemos compartilhar conhecimento, estimular para que as pessoas continuem na sua caminhada com fé, com amor, com esperança, de que dias melhores virão. Tudo passa, e isso também passará. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.